Oi, gente, a paz do Senhor. Tudo bem? Hoje no vídeo nós iremos falar um pouco a respeito de espíritos enganadores. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, vai nos dizer assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Nesses últimos tempos, estamos vivendo um momento onde a atuação de espíritos enganadores está cada vez maior. Podemos definir espíritos enganadores como demônios que lançam em nossa mente mentiras com a intenção de nos tirar da fé em Jesus Cristo. Podemos colocar como exemplo crises em várias áreas da nossa vida, enfermidades, distorção da palavra, e também podemos colocar distração. Nesses últimos tempos, o mundo tem vivido debaixo de distrações. Essa é uma das formas do inimigo nos desviar do que realmente tem importância, que é o tempo de qualidade na presença do Senhor. Hoje o que ouvimos dizer é: não tem nada a ver, Deus olha para o coração, todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, o não tem nada a ver é porque não queremos renunciar, não queremos ser transformados pela palavra de Deus. Na realidade, queremos distorcer ela para que ela venha caber na nossa vida. E não nós mudar de acordo com a palavra do Senhor. A questão de Deus olha para o coração, isso é verdade. Deus vê e Deus conhece a nossa mente, os nossos pensamentos. E a palavra do Senhor também fala que o coração do homem é enganoso. E todos os caminhos levam a Deus? Não, só existe um caminho que leva a Deus. É a palavra verdadeira, é Jesus Cristo. Existem milhares de caminhos que levam ao inferno, mas apenas um leva ao céu, que é Jesus Cristo. O cristão, ele não vive de qualquer forma, mas ele preza por uma vida com propósitos. Estamos com os nossos pés na terra, mas os nossos olhos devem estar fixos no céu, na eternidade. A verdade é que só conseguiremos vencer o espírito do engano que está por todo mundo se conhecermos a palavra de Deus. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo lhe dizia: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. E Jesus, ele o rebatia com a palavra. Também está escrito, também está escrito. O diabo, ele usava o quê? Ele usava a palavra. Se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus lhe rebatia com a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás lhe dizia: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. E Jesus lhe rebatia com a palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez, o diabo levou Jesus a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo, a sua glória, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito na palavra de Deus: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E somente dessa forma
o diabo o deixou e os anjos serviram a Jesus. O diabo, ele usava a palavra, porque ele conhece, a Bíblia fala que os demônios, o diabo conhece a palavra de Deus e estremece, porque eles conhecem o poder e a autoridade de Deus. Não existe outra forma de vencermos este mundo, de vencermos os enganos que cada vez está mais, de forma mais sutis, a não ser pela palavra fiel e verdadeira. Assim nos diz a palavra do Senhor: sede santos, como eu sou santo. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, nos diz: sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Viver em santidade nos leva a nos render diante da vontade de Deus. No livro de Romanos 12, 2 nos diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se desejamos e almejamos o céu, viver a eternidade ao lado de Jesus, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e mergulhar na palavra de Deus sem reservas e vivê-la em sua plenitude. Devemos evitar as distrações, porque é dessa forma que o inimigo tem usado nos últimos tempos para nos afastar do que realmente tem importância, que é a presença de Deus. Quando oramos, quando jejuamos, quando lemos a palavra de Deus, não estamos perdendo tempo, na verdade, estamos ganhando tempo, porque o Senhor veio e o Senhor nos contempla. Amém? Que nós venhamos abrir os nossos olhos para a realidade que estamos vivendo, por tempos difíceis que estamos vivendo. E ainda virá tempos sombrios, que se não conhecermos a palavra de Deus, facilmente seremos enganados. Assim nos diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, nos diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, nos diz assim: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. E para finalizarmos, o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, nos diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cuidado, porque não existe outro caminho. E cuidado para não ser enganado por espíritos de engano. Só existe um caminho: Jesus Cristo, o Verbo. Jesus Cristo, a Palavra. Jesus Cristo, a água viva. Jesus Cristo, o pão da vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor por essa palavra. E eu oro para que o Espírito Santo se encaminhe de levar essa mensagem aos corações que Ele quer falar. Amém?